Eu volto com o perfil de hoje conversando com a talentosa e iluminada Sílvia Bandeira. Sílvia, o que não te fez desistir nos altos e baixos que a vida dá aí na carreira de atriz? Não sou de desistir. Quer dizer, eu insisto, persisto, mas não desisto. O que eu quero dizer com isso? Eu amo a minha profissão. Claro que teve momentos tristes, quer dizer, eu desempregada, meu marido é engenheiro, aí teve uma época que estavam os dois desempregados. Aí o que aconteceu, uma história que eu conto também no livro, estavam fazendo comemoração de 30 anos da Playboy. Vou abrir um parênteses. Você sabe dessa história? Sim. Porque nesse dia, eu não posei para a revista, eu era capa vestida, belíssima, em cima do filme Bar Esperança. E aí tinham feito essa festa de 30 anos. E estavam sorteando um Citroën C3. E eu disse, eu vou nessa festa porque eu vou ganhar esse Citroën. E avisei a todo mundo, avisei meu marido que não veio comigo, ele tinha preguiça desses eventos. Minha filha foi comigo, eu fui me maquiar toda bonitinha, não estava no momento, estava assim esperando o que ia pintar em teatro ou televisão. Eu digo, mas ficar sem carro, eu não vou ficar, já estava sem carro há alguns meses. E eu disse, eu vou ganhar. Só que eu não sabia, eu achei que era um sorteio. Na realidade, era uma frase que você tinha que dizer. Você tinha que mandar uma frase dizendo como é que você se sente sendo uma das homenageadas da Playboy. E eu botei sem pensar, porque eu disse, vai ser número tão gostosa quanto a revista. E o critério era a frase. Essa frase sensacional, Silvia. Pois é, e o critério foi a frase. Então eu ganhei por causa dessa frase. Quando eles me chamaram, que tem a segunda parte engraçada também da história, é que na época eu tinha acabado de ganhar, e era a capa do ano, a Grazi Mazzafera, que hoje é essa atriz maravilhosa, mas que na época eu nem sabia quem era, porque eu não tinha visto o Big Brother. Então, o que acontece? Eu escuto uma pessoa chamar meu nome, e eu disse, por que estão me chamando? Era para me entregar a chave, aí eu vejo aquela menina linda me entregando a chave e pipocando fotógrafo para tudo quanto é lado, e eu assim pensando, poxa, não sabia que eu estava com esse cartaz todo, não era eu, era ela. Então, e eu ganhei o carro. E aí a minha vida começou a mudar mais uma vez. Mas o mais legal foi porque você ganhou o carro. Foi, ganhei o carro, exatamente. Mudou positivamente. Mudou, porque aí pintou, eu fui chamada para fazer a refilmagem de Escrava Isaura, sim, na Record. E aí passei alguns anos lá fazendo alguns trabalhos muito legais. Você é muito crítica, Silvia, com o seu trabalho? Como muito. Você se autoavalia? Muito, muito. Eu sou extremamente crítica. Quando eu estou revendo um vídeo que eu fiz, eu fico assim, ai meu Deus do céu, não, essa cena tá péssima. Aí, não, essa aí tá bonitinha. E eu sou assim também quando eu vou ao cinema. Então eu fico vendo o trabalho dos atores e eu fico assim, ai que mico, esse tá péssimo. Porque eu acho que é assim, cada profissão você observa o que você sabe fazer. Então se a minha vida é atuar, eu tenho que ser crítica naquilo que eu faço. E a crítica? Ela te influencia, te incomoda? Como é que você recebe a crítica aos trabalhos que você faz? Tem crítica que, com o passar do tempo, você reconhece e diz, essa crítica foi legal. Foi legal porque está me mostrando uma coisa que eu achei que não era assim, que eu estava muito bem. E tem a crítica que é injusta. Isso não sou eu que estou dizendo, vários atores falam isso, quer dizer, tem a Bárbara Heliodoro, a querida Bárbara Heliodoro, quando ela odiava. E eu posso dizer que ela me elogiou muito na Marlene Dietrich. Foi, eu li, inclusive. Né? Mas tinham críticas que ela fazia ao espetáculo, que ela não deixava pedra sobre pedra. E aí eu dizia, mas esse espetáculo foi tão bom, mas o tempo passa e você começa a pensar, não é que a velhinha tinha uma certa razão? Então, tem críticas que são construtivas e tem outras que são apenas arbitrárias, eu acho. Mas te afeta? No dia afeta, depois passa. Como tudo, né? Na hora eu fico assim, ai que horror, todo mundo lendo isso, pensando que eu sou péssima. Aí vai passando o tempo, você diz, bobagem, né? Agora eu quero falar do seu livro, porque eu adorei. Primeiro título, Mamãe Costura e Esta Noite Eu Vou Te Ver. Aqui, olha que coisa mais legal, gente. Agora eu posso mostrar a contracapa agora? Porque a contracapa é a Sílvia novinha, olha. Que bacana. Adolescente aqui, você tinha quantos anos? Adolescente, 15 anos. 15 anos aqui. Ó, virou, ó, atualidade, ó que beleza. Sílvia, conta aí, por que desse título? Porque é Mamãe Costura e Essa Noite Eu Vou Te Ver. E, na verdade, é um livro de... Não é uma biografia, mas são partes da sua história. São. Eu dividi em os países que eu morei, lances sobre família, sobre pessoas importantes da minha vida. E o que acontece é que aqui eu estava no Chile. E eu tinha um namoradinho que eu encontrava só quando meus pais saíam, no balcão.
no balcão. Então tinha uma música que era assim, que suerte que esta noche eu vou a verte. Então era o código, mamãe estava costurando na sala do lado e eu estava dizendo que eu ia conseguir vê-lo, porque assim que eles saíssem, eu saía pela janela e encontrava um namorado. Por que te deu vontade de escrever um livro contando a sua história? Porque eu tô há 40 anos escrevendo esse livro e eu precisava botar ele para fora. Você está entendendo? Tanto que eu uso coisas originais, forma de falar de tanto tempo atrás. O que acontece é que talvez o fato de eu ter lido minha vida inteira, eu sempre amei livros e meu pai me fazia ler os grandes clássicos. Eu li todo essa de Queiroz, eu li tudo que você possa imaginar, Machado de Assis, e eu adorava e me envolvia, né? Então, o que acontece? Eu ouvi a vida inteira, poxa, João Cabral de Melo Neto é o nosso primo, Manuel Bandeira, seu primo, e lia poesias daqui e dali. E aí eu fiquei com essa vontade de escrever, mas com uma autocrítica inacreditável. Eu não queria me expor de qualquer maneira. Não era só contar uma história engraçadinha. Não, mas era uma vontade de botar isso para fora. Agora eu posso até partir para outras coisas, para um romance, mas esse tinha que ser desse jeito. Quantos anos você tem de profissão? Mais de 30? Vou fazer 40 ano que vem. Nossa! É muito rápido o negócio, né? Não, porque o tempo passa, voa. a gente nem sente, né? O tempo voa. Quando eu pensei outro dia, eu estava fazendo quase 30 anos de carreira, agora quase 40. É muito rápido. É. Com essa bagagem, o que você se permite e não se permite fazer como atriz? Se eu tiver que fazer uma personagem horrorosa, muito carregada, eu não sei até que ponto valeria a pena eu chegar nesse mundo conturbado, que me deixasse toda mexida. Eu já fiz personagens assim. Aí eu chegava, me dizendo, muito a minha caçula, Melina, dizendo assim, mãe, desencarna porque você está péssima. Não sei hoje qual personagem eu não faria. Né? Mas pelo menos eu acho que trouxesse esse desgaste, por exemplo. É chato isso. Agora, ao mesmo tempo, se você tem que fazer um personagem que é horrível, que é cruel, você está denunciando coisas que existem. Né? Você, de alguma forma, se você pega um corrupto da vida para fazer, você sabe que as pessoas vão te odiar. Mas até que ponto você também não está mostrando uma situação que existe? Mas eu prefiro coisas que tenham emoção, que tenham sentimentos, mas que não façam você ver um lado muito sórdido da vida. Eu acho que isso eu teria uma certa dificuldade. Eu fiz uma novela aí que eu tinha que fazer um personagem que morria de um câncer inoperável. Odiei. Acho que eu não queria mais fazer um negócio desse, não. Pronto. Muito sofrido. É, muito. Você fica com um personagem um tempo com você? Por exemplo, Marlene Dietrich fala diferente de você, anda diferente de você, era uma senhora. Você fica com aquilo te rodeando ou para você acabou, o tempo todo, não acaba. Tem gente que diz que acaba, fechou ali, vira outra coisa. Não é bem assim. E uma coisa interessante que eu ouvi, que também é verdade, é que, por exemplo, quando eu tive cenas muito fortes de sofrimento com a filha no Sol Nascente. Com a Maria Joana. O que acontece? A emoção que você imprime naquele momento, quando você chora, o choro é real, eu não choro tecnicamente. Quando diz que um ator é técnico, não é verdade, ele está usando a sua emoção. O teu corpo não sabe que aquilo é de mentira. Então, o que acontece? Eu chegava em casa exausta, porque a emoção que o corpo estava sentindo naquele momento é real. Então, com a Marlene Dietrich, eu li muita coisa dela. Eu vi toda uma vida, todo um gestual, porque eu fazia ela velhinha, mas eu rejuvenescia em vários momentos. Então, eu me senti em vários momentos ela. A forma de pensar, aquele humor ácido. Você se identificou com ela em alguns momentos? Muito. E ela era uma mulher muito vanguardista. Muito. Né? Ela nunca foi preconceituosa, ela era à frente da época dela. Né? E isso era uma coisa que todas as pessoas assim pagam preço por isso, né? Pagam um preço alto por essas escolhas. Exatamente. Sendo ela uma pessoa muito conhecida, te deu um certo assim... Vão me criticar se não sair muito bom, você ficou um pouco assim, embora não tenha sido assim. Você conseguiu fazer maravilhosamente bem. Mas durante o processo, isso passou por você? Não passou pelo seguinte, porque a Marlene Dietrich, ela foi uma pessoa muito conhecida, mas que eu, por incrível que pareça, preciso falar para você que é jornalista, entrevistadora, atriz, etc. Eu tive uma moça me fazendo uma entrevista uma vez, perguntando se a Marlene Dietrich era minha amiga. Não tinha noção de quem era a Marlene Dietrich. E muita gente não sabia quem era a Marlene Dietrich. O jovem não sabia. Nunca tinha ouvido falar, tá entendendo? Então eu não senti isso, eu não senti não. O que oxigena a tua carreira? O que você procura fazer para oxigenar? A minha carreira é encontrar outros caminhos. Eu tinha vontade, independente de voltar com a Marlene Dietrich, eu estou no momento que eu estou querendo fazer outras coisas dentro da profissão.
uma coisa talvez mais vanguarda, eu não sei, eu sou aquário, você sabe disso, então minha cabeça fica a mil. Eu escrevo o próximo livro ou eu vou fazer alguma comédia, tá entendendo? Uma coisa engraçada. Queria aproveitar meu humor, porque eu gosto dessa coisa de senso de humor. E você eu tem gosto, bastante, diga-se de passagem. Né? Em cena, inclusive. Pois é. Não, eu gosto muito também de saber das pessoas. Quer dizer, eu não sou aquela pessoa, nós duas falamos muito, mas eu, se estou com alguém, eu gosto de saber do outro. Então, às vezes eu penso, não entrevista, eu sei que tanta gente já entrevista, mas debate, uma série de coisas, falar como mulher sobre o que é a nossa condição de mulher. Então, tem muita coisa que ainda tem estimulante que eu acho para eu fazer. Bacana. Quase todo ator ou atriz, eles gostam de fazer, ou pensam em fazer algum personagem clássico, porque dizem, inclusive, que é vamos dizer, o lugar X que o ator consegue estar. Você pensa isso? Você tem vontade de fazer algum classicão, assim? Tenho. Eu fiz poucos clássicos, né? Quer dizer, mas fez fiz alguns. Doente, você fez Mulher. Fiz Mulher, assim. Doente Imaginário. Doente Fiz Imaginário. A História Maravilhosa da Virginia Woolf e da Vita Sackville West. Quer dizer, Divinas Palavras também era, né? Um personagem. Agora, tem o Doce... eu gostaria muito de fazer aquele personagem que eu acho fantástico, que é Blanche de Bois, que é Um Bonde Chamado Desejo. Isso. Eu tinha vontade de fazer aquela personagem. Tennessee Williams. Tinha, mas é que já foi tão levado, mas eu tinha vontade de fazer. Por que não? Cada um traz a sua impressão, traz o seu jeito. O Doce Pássaro também é maravilhoso. Também. Tem bastante personagem ainda, então, né? Tem coisa dessa que você ainda continua encantando a isso gente, aí. né? Silvia, tem arrependimento na sua história? Quem não tem? Mas passa também, né? Porque você não pode voltar atrás, você tem que viver... A gente só tem o aqui e agora, esse momento. É verdade. Então, arrependimentos tem sempre, mas eu vivi, acho que intensamente as coisas que eu fiz e que eu faço até hoje. Tudo na vida traz uma lição pra gente. O que a lição de atriz traz pra você no seu dia a dia, você como pessoa? Ele te enriquece, quer dizer, eu acho que a profissão de atriz me enriquece na medida que eu estou sempre sonhando. É aquela frase famosa do Calderón de la Barca, que toda a vida é sonho e os sonhos são. Então, a possibilidade nessa vida de interpretar pessoas que eu jamais seria é muito enriquecedor e me faz pensar também nas possibilidades de Silvia hoje. Quer dizer, eu sou assim e penso assim porque... E aí você começa a fazer ligações nesse sentido. Uma colcha de retalhos. É uma colcha de retalhos. Não é? Chegou no nosso momento literário. Então, agora eu vou indicar um livro que se chama Anitta, um romance sobre a coragem. É sobre uma mulher corajosa. Eu achei que tinha muito a ver com a história que a gente está falando aqui. E é um livro interessante, é um romance, mas é muito bacana, que fala sobre a história dessa mulher que foi uma guerreira e que lutou contra o tempo, foi uma vanguardista. Sim. Você vai indicar o quê, Silvia? Eu vou indicar um livro que eu li tem 1 ano e meio, mais ou menos, chamado Pintacilgo, de uma autora americana chamada Donna Tartt, que é muito interessante. Fazem uma comparação e eu até concordo. Eu li O Idiota do Dostoiévski quando eu tinha, 30 anos de idade. Foi um livro que me marcou profundamente, eu amei. Mas a história do Pintacilgo tem uma profundidade que a gente vai acompanhando o jovem protagonista e durante todas as cabeçadas e a angústia e os excessos da juventude e a procura e o perigo e a vida e o lado efêmero dentro de um romance sensacional e que fala de arte, porque o Pintacilgo é um pequeno passarinho desenhado pelo Rembrandt, que parece que o sucesso que faz isso até hoje, todo mundo vai lá para ver o Pintacilgo. Todo mundo. Né? Bacana. Silvia, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa bem careta, mas o aplauso vai para Carlos Eduardo, meu marido, e meus 3 filhos, que eu amo de paixão. Isso é um excelente aplauso. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A indignação vai para a atual situação do nosso país, que a gente espera que melhore, mas, ao mesmo tempo, é uma indignação com um pouco de esperança com o que está acontecendo, com o Lava Jato, com o Moro, com tudo que está acontecendo, que a gente sabe que tem que sair desse buraco. É triste, mas a gente vê que a situação no mundo inteiro também está muito complicada. Verdade. Minha querida, Rogéria, estar com você. Também, foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Te desejo um enorme sucesso pelo seu talento, por tudo que você é. E eu espero que você volte logo com Marlene. Muito mais coisa pra gente. Obrigada por ter vindo. Obrigada, e avisa pra gente divulgar, tá? Aviso, sim. Super sucesso. Obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Beijo.
E a você que nos assiste, muito obrigada pela sua atenção e pela sua audiência e por colaborar com a gente, ajudando a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar com a gente, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie suas sugestões. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.